Vou sumir um pouquinho no vídeo. Muito bem, começando aqui o sétimo dia de Copa do Mundo, para comentar aqui no nosso CV Connect Sports, o sétimo dia de Copa do Mundo, os quatro jogos de hoje. A Argentina finalmente ganhou, né? Para a alegria Finalmente do ganhou. Vinícius. Nosso mito Guillermo Shoa não fez absolutamente nada hoje. Nem poderia. Além disso, tivemos a vitória da Polônia em cima da Arábia Saudita, isso para ficar no grupo C. No grupo D, tivemos a classificação, consequentemente, também a quebra da maldição na França, né? França se classificou, a última campeã, já está na próxima fase, né? Classificada, quebrando a maldição dos campeões que vinha aí desde 2006, né? Ininterruptamente. Não, desde 2010, né? Perdão. E também tivemos a vitória. Peraí, tivemos a vitória da Polônia em cima da Arábia Saudita, tivemos a vitória da França em cima da Dinamarca, tivemos também a vitória da Argentina em cima do México e tivemos a vitória da Austrália em cima da seleção de Tunísia. Eu falei ontem para o Saraiva que se a Tunísia ganhasse, ele poderia jogar na Mega Sena. Como não ganhou, ele segue pobretão. Vai, Thiago Saraiva. Meu amigo Giovanni, ontem nós conversamos aqui sobre essa rodada. Apostamos, na verdade, eu falei que poderia dar uma zebra na Tunísia, mas nós todos concordamos num placar de 0-0 e que seria um jogo bem morno mesmo. De fato, o jogo não teve muita coisa para apresentar. A Austrália foi dominante e acabou fazendo um gol e vencendo por 1-0. Um desvio suave na cabeça do jogador, encobrindo o goleiro, acertando lá onde a coruja dorme. A Austrália, ela participa das Copas desde 2006, né? Porque antes ela fazia parte da Oceania, a Oceania sempre desprezada pela FIFA, né? Porque você faz uma eliminatória para ganhar para jogar uma repescagem. Então assim, não tinha muito nexo, né? E agora ela conseguiu sua primeira vitória na história dos mundiais. 1-0 para cima da Arábia Saudita, não, da Arábia Saudita não, perdão, da Tunísia. Tunísia. É porque muito time enrola a nossa cabeça. Em cima da Tunísia, né? E, enfim, acho que a seleção tunisiana, se jogasse contra o Catar, daria um jogo em que nós certamente dormiríamos. Muito provável. Um Sim, futebol bem abaixo dos demais jogos. Mais uma vez, um jogo sem graça. Por sinal, muitos jogos nessa Copa estão sem graça. Hoje, pela primeira vez, nós tivemos alguns jogos um pouco mais empolgantes. A gente ainda vai chegar neles aqui. E a Austrália acabou vencendo com um gol de cabeça, que resolveu a parada e deu à sim. Austrália, como você mesmo disse, a primeira vitória na história dos mundiais. Primeira vitória na história dos mundiais. E, enfim, é, bom, acho que desse jogo não tem muito o que comentar, né? Até porque acho que a Austrália vai ficar com 3 pontos. A Austrália pega a Dinamarca na última rodada, tem chance de classificação, está em segundo lugar, né? Mas eu acredito que a Dinamarca é um time melhor que o time australiano e deve ganhar na terceira e decisiva rodada. Enquanto isso, do outro lado, a Tunísia vai fazer figuração em cima da França, né? Por mais que a Muito Tunísia tenha a provável. chance de classificação, porque tem um ponto, né? Pode se classificar ali em saldo de gols, talvez, mas não há condição de vencer a equipe francesa. Lembrando que a França venceu hoje Dinamarca. Vamos passar já para a França, porque falar de Tunísia e Austrália, qualquer papagaio fala, né? Com todo respeito aos papagaios. Mas, enfim, agora França e Dinamarca foi um jogo até interessante. Um jogo até interessante, como eu já havia dito. A Dinamarca fez uma resistência em cima da França, sem dúvida, até porque nos últimos anos
Eles têm se enfrentado muitas vezes. Inclusive no último Mundial se enfrentaram na Nations League, com a Dinamarca vencendo a França dentro de Paris. E agora a França mostrou mais uma vez a sua superioridade com relação à equipe dinamarquesa, né? A França 100%, 100%, 6 pontos feitos. Tá tudo certo com a França até o momento, mas acho que ela vai pegar Polônia na segunda fase. Meu amigo Giovanni, hoje nós falei há pouco, pela primeira vez, eu acho que né, nessa Copa, depois de 22, 23, agora no final do dia 24 partidas, pela primeira vez um jogo um pouco mais empolgante, e hoje foram dois jogos mais empolgantes, eu diria. Esse jogo da Polônia, desculpa, da França e da Dinamarca, foi um dos jogos que chamou a atenção no dia de hoje, um jogo bem disputado, bem equilibrado, bem estudado taticamente, em que, mais uma vez, uma individualidade de um jogador decisivo, um dos melhores do mundo, Mbappé, fez toda a diferença a favor do time da França. Sim, o Mbappé fez toda a diferença em favor do time da França. Acho que o ataque do time da França fez toda a diferença, né? Tanto o O Griezmann Mbappé, hoje desequilibrou também suas jogadas e Mbappé foi decisivo com seus dois gols hoje. O jogador realmente desencantou nessa edição da Copa, chegando ao terceiro gol e sendo agora também um dos artilheiros da Copa. Kylian Mbappé é o nome da fera, né? Lembrando que é um jogador muito jovem ainda e ainda tem muito futuro ainda pela frente. O Mbappé ele ganhou a Copa com 19, né? Então ele tá com 23 agora. Cara, ainda tem mais 5, 6 Copas por aí. Aliás, 5, 6 não, perdão. Tem umas 3 ou 4 Copas por aí. Provavelmente mais umas três E tranquilamente. se não ganhar tanto dinheiro e não desiludir com o futebol aos 30, né? Que é o que tá parecendo ser uma tendência. Tanto é que o nosso amigo Neymar, desde o ano passado, está dizendo já em aposentadoria, né? Em jogar em Estados Unidos, essas coisas todas. Então, isso se ele não desiludir com o futebol tão rápido. Aliás, isso é um problema dos atletas que despontam muito rápido, é que com 4, 5 anos, os caras ainda tão jovens, mas eles estão veteranos já pro futebol, né? Na cabeça do torcedor, por exemplo. Por exemplo, o Saraiva saiu, por exemplo, o cara que vê o Kylian Mbappé com 19 anos, quando vê com 23, já diz que ele é um cara absolutamente já maduro no futebol, né? Já consegue me ouvir agora, Saraiva? Sim, sim, foi um problema técnico aqui, mas já resolvido. Tá certo. Isso aí é interferência de Vinícius Alvarenga, que está Em suas feliz da vida. Daqui Finalmente, a o homem pouco está nós até vamos falar rouco o hoje. porquê. Não pôde comparecer hoje porque está rouco. Justamente, né, tá comemorando em frente ao obelisco, em Buenos Aires. Muito bem. Então, voltando aqui a falar do Mbappé, quando você desponta muito novo assim, cara, daqui com 23, 24 anos, você já está veterano pro futebol, em termos do pensamento do torcedor, né? O Alexandre Pato foi desse jeito, né? O Alexandre Pato foi desse jeito. Com 24 anos, você imaginava que ele tinha 30, porque começou com 18, por aí, 17, enfim. Mas a França fez o papel dela, e diferente de Holanda, diferente de Inglaterra, diferente até da Alemanha, que são outros candidatos ao título, ela vai despontando aí sem muitos problemas em termos de resultado. Mas em termos de jogo, tem problema, principalmente a defesa da seleção francesa, que não é uma defesa tão confiável assim, diferente do que foi em 18. Mas também sem Kanté, sem Pogba, aí perde bastante a qualidade. Giovanni, você disse uma coisa muito importante. A França mostrou a força hoje do seu elenco, a força por ser a campeã mundial.
Quem vê o resultado não vê não entende às vezes tudo que está acontecendo. A França, apesar de todos os contratempos, tem 100% dos pontos disputados na Copa. Dois jogos, duas vitórias. Mas a primeira vitória contra a Austrália, que não começou oferecendo perigo e a França tropeçando, acabou virando o jogo e no final saindo vitoriosa por 4-1, um placar até elástico, mas que não mostra a verdade o que foi o jogo, porque a França encontrou sim dificuldades para vencer a Austrália. Hoje, o resultado mais justo talvez teria sido, se não fosse o brilho individual dos jogadores da França, talvez um empate diante da Dinamarca, porque a Dinamarca, na maior parte do tempo, acabou sendo até melhor do que a própria França. Pois é, vamos ser justos aqui. Dinamarca jogou melhor no primeiro tempo. Jogou melhor no primeiro tempo. Aliás, está sendo um problema para a seleção francesa esse primeiro tempo, porque boa parte do primeiro tempo do primeiro jogo a Austrália jogou melhor que a França. Sim. E agora a Dinamarca jogou melhor. É porque a Austrália, Dinamarca, eles não têm um poderio ofensivo que a seleção francesa tem. Vamos fazer um paralelo aqui com o Flamengo de 2019. Flamengo de 2019, a linha de ataque era uma linha fortíssima, mas a linha de defesa não era tão boa. Não era tão boa. Inclusive, eu briguei com muitos flamenguistas aqui na época, dizendo: ó, só tá ganhando porque o ataque é muito forte. E aí os times têm medo de atacar. E acho que está acontecendo isso com as seleções que Isso é enfrentam muito a forte seleção também na nossa francesa. seleção. A nossa seleção brasileira também sempre foi forte mais por essa questão. O ataque extremamente forte. Atacar a seleção brasileira é pedir para tomar gol. Sempre foi assim na história do futebol brasileiro. E a França não está sendo diferente. Os times não conseguem, largam melhor, fazem o primeiro tempo melhor do que o time da França, mas não conseguem é, colocar uma vantagem numérica no placar para resolver logo a partida, liquidando a França ainda no primeiro tempo. Vamos lembrar que o Mbappé faz um gol 61, né? 16 do segundo tempo. E depois a Dinamarca empata logo na sequência, uns 6 minutos depois, 7 minutos depois. Então, teve jogo, né? Esse Teve jogo foi um jogo. dos mais empolgantes até agora da Copa. Foi um jogo muito equilibrado, muito estudado taticamente. É um jogo em que a Dinamarca também se propôs a jogar. Assim que tomou o gol, ela não abaixou a cabeça, foi para cima, como você É, mesmo disse, a e França acabou buscando um empate. tá. A França passa no teste, quebra esse tabu aí, mas ela não passa com louvor, ela passa ali com nota 6, 6,5 para poder passar de ano, entende? É aquele aluno, por exemplo, que deixa para na última prova tirar a nota, sabe? É mais ou menos isso. Então a França, por enquanto, ela não teve nenhum problema. Agora, se encontrar a seleção polonesa ou até mesmo a seleção argentina, eu acredito que vai ter um calor maior. Principalmente a Lembrando Argentina, que, que deve estar por lembrando aqui que com a na Copa seleção da França. passada, um dos melhores jogos que nós tivemos foram França e Argentina. França e Argentina. Se não foi o melhor, né? Não, da Copa eu acho que não, porque eu acredito que a final foi melhor. Apesar de que a Croácia jogou cansada aquele jogo. Mas vamos falar a verdade, a França estava ganhando de 4-1 aquele jogo. A Argentina fez 2 gols já mais na reta final. E o terceiro gol da Argentina aquele dia foi no último lance da partida. Não tinha mais como a Argentina buscar o empate. Apesar de que aquela gana argentina sempre prevalece, né? Inclusive hoje Se tivesse prevaleceu aquela mais história, uma se vez. tivesse mais 10 minutos, dava. Mais 10 minutos dava, só que a recomendação dos acréscimos está sendo para essa, né? Na última, não, na última não tinha isso, então a seleção argentina ficou de fora. Mas também, cara, um time com Sampaoli,
óbvio que um jogo que você pegasse um ataque mais assertivo, ela ia tomar um caminhão de gols, né? Isso, e vamos lembrar que na primeira fase ela toma 3-1 da Croácia. Ou seja, é o mesmo caminho desse ano. Perde o primeiro jogo para ganhar o segundo para tentar ganhar o terceiro. Foi sofrida a classificação argentina na Copa passada, da mesma forma do que agora, né? Da mesma forma que agora, só que agora ainda não está concretizada, né? Lembrando que o time que perde a primeira rodada, normalmente, em 85% dos casos, não passa para a próxima fase. A Argentina, na Copa Sim. passada, esteve entre os 15% que passaram. Até porque você não tem o jogo de volta, né? Você não tem o jogo de volta, você não tem 6 rodadas, você tem 3. Então, assim, a fase de grupos é meio que uma maquiagem, né? Porque é mata-mata, direto. Mata-mata Já que nós direto. começamos a falar de Argentina, Giovanni, nós podemos falar Sim, agora da seleção amada do nosso querido amigo Lamanes. nosso amigo Vinícius Lamanes deve estar nesse momento no Obelisco, em Buenos Aires, comemorando, tomando aquele vinho a 35 pesos, né? Dançando tango. Dançando tango, cantar, aí os ouvidos dão um problema, né? Mas dançando aquele tango maravilhoso, vamos falar a verdade, México não fez nada. México jogou para defender. Eu não entendi o que o Tata Martino quis. Tata Martino, treinador do México. O Não entendi, México cara. não propôs Você tinha a chance, nenhum empecilho, nenhuma ó, barreira para o time argentino. você tem a chance de ganhar e eliminar Classificar e eliminando a Argentina. a seleção da Argentina, de classificar e você não ataca, você só joga a bola pro alto. Pera aí, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí, mostra uma deficiência técnica, até mesmo do treinador. O treinador certamente não não estudou a tabela, certamente não deve, claro, todos os scouts devem ter passado por ele o resultado da Polônia, então que se ganhasse o México eliminaria a Argentina, não classificaria, mas eliminaria a Argentina, enfim, mas o cara não ataca. E a Argentina também no primeiro tempo, o senhor, o treinador Lionel Scaloni, também botou uma Argentina trancada. Nós Pô, tivemos nesse jogo, no primeiro tempo, também bem apático, bem abaixo do esperado. O México, no momento nenhum no jogo, nos 90 minutos jogados, sequer ofendeu a Argentina e procurou, de fato, o caminho do gol. Guilherme Ochoa, sempre o não goleiro trabalhou. invernal, não trabalhou. E os dois lances que foram para o gol, não tinha como nosso querido e amado goleiro fazer nenhuma defesa espetacular, como sempre, O porque os dois lances o goleiro ficou completamente batido. Saraiva é o seguinte, vamos lá. O Messi estava com uma marcação tripla em cima, tinha um triplete marcando ele. Toda vez que o Messi pegava na bola, os caras derrubavam o Messi. É aquilo que eu falo, quando você joga no meio campo, um cara como esse, como o Neymar, e como outros ali de ligação, ele é muito visado, é muito marcado. E México sempre bateu, com todo respeito. México, quando pega a América do Sul, no caso Brasil e Argentina, é sempre dando a butinada na canela dos outros. E assim, eu esperava mais da equipe do México hoje. Esperava mais. Porque a defesa da seleção argentina não é uma defesa boa. Não é Nunca uma foi. defesa boa. A América nunca foi, porque suas canelas não sofreram com eles, né? Mas, assim, eu falo, não é uma defesa boa. Inclusive, a Arábia Saudita ganhou dessa defesa Grande Arábia Saudita. totalmente, mas o México simplesmente abdicou de atacar. Parecia que o México, aquela deficiência sempre
do time mexicano. Ele vem, faz um barulho, mas na hora do vamos ver, ele se apequena. O E México, quando pega um time, o Giovanni, dá a entender que quando o México pega um time que tem mais uma camisa um pouco mais pesada, eles não conseguem. O respeito é tão grande por essa seleção que eles não conseguem impor o futebol que eles vêm jogando. No primeiro jogo, apesar do 0-0 contra a Polônia, o México fez uma boa partida. E hoje se esperava um resultado positivo, uma coisa, às vezes uma tentativa, lógico, que poderia sair derrotado do campo, mas se esperava um pouco mais de atitude do futebol mexicano no dia de hoje. E caso a Argentina oferecesse com perigo, a gente tinha um goleiro que passava total confiança lá atrás. Se esperava mais esse time mexicano, mas eu acredito que o então, respeito à camisa argentina foi muito grande, grande até demais, o que dificultou a ação do futebol mexicano no jogo de hoje. eu, eu acho o seguinte, cara, eu tenho acompanhado a imprensa mexicana e assim, a reclamação deles lá é que o treinador não fez a renovação que tinha que fazer, o treinador Tata Martino, né? E de fato você vê uma seleção envelhecida, a seleção do México. Pô, Guilherme Ochoa tá lá há quantos anos? É a quinta Por Copa exemplo, do. quinta Copa. O goleiro reserva praticamente não existe. Tanto é que eles estavam pedindo para o Thiago Volpe se naturalizar mexicano para jogar pela seleção do México. O Thiago Volpe já rechaçou a ideia, dizendo que ele se naturalizaria mexicano por conta da vivência dele lá, mas que ele não acha certo se naturalizar para jogar. Enfim, além disso, Carlos Vela tá lá há quanto tempo também? E eles estão criticando a ausência do Titiarito Hernandes, que está lá também desde 2010. Então, falta uma O renovação no capitão futebol mexicano mexicano. também, me falha o nome dele agora, mas ele chegou à sua quinta Copa também. Teve que ser substituído no final do primeiro tempo ainda. Sim, e outra, o Rafa Marques também ficou 200 anos na seleção do México. Assim, Tivemos aquela vamos. época que nós falamos esse dia, aquela época de ouro do México, o Blanco, que jogou até os 40 e alguma coisa também. Cuauhtémoc Blanco, grande jogador. Botava a bola no meio das pernas ali, pulava com aquilo lá. Só que também só tinha aquela jogada, né? Só tinha aquela jogada. Então, para falar da seleção mexicana, e outra, você vai falar do futebol que hoje tem dinheiro. O futebol do México hoje talvez é o mais rico, tirando os Estados Unidos, evidentemente, talvez é o mais rico da América Latina. Então tem condição de fazer isso, tem condição de fazer uma renovação. Só que não faz, porque provavelmente talvez tenha alguma coisa que a gente não pode falar aqui. E o último jogo também, Giovanni, que nós não comentamos ainda, a Polônia acabou vencendo também hoje o jogo dela. Finalmente, o levou uma vitória para casa, marcando finalmente o seu primeiro gol em Copas. Mas também com aquela ajuda daquele zagueirão lá, até eu fazia. Até eu Lembrando que na fazia. primeira partida ele já havia perdido um pênalti que o Show defendeu. Nessa Sim. vez, Aí. apesar que, mais uma vez, quem vê o placar do jogo não vê o que foi feito, o que foi de fato o jogo. Eu disse que hoje duas partidas compensaram assistir. A gente falou um há pouco, né, que foi o jogo da França e da Dinamarca, que foi um jogo equilibrado, estudado taticamente, e que merecia até um empate aí no final da Dinamarca pelo que ela apresentou durante o jogo. E nós tivemos a Polônia derrotando a Arábia Saudita hoje por 2-0, mas foi talvez o melhor jogo até agora na Copa. Quem diria que Então, Polônia e mas Arábia Saudita fariam um jogo tão disputado como foi? Bola é, para um lado, ataque para um lado e já revertendo para o outro. A Arábia Saudita perdeu o jogo por 2-0, mas acabou apresentando futebol até mais vistoso no jogo de hoje. futebol é bola na caixa, né? Futebol é bola na caixa.
No primeiro jogo, a Argentina foi melhor que a Arábia Saudita e perdeu. Nesse jogo agora, a Arábia Saudita foi melhor que a Polônia, perdeu. Ao que tudo indica, a Arábia Saudita vai jogar melhor que o México na terceira rodada. Então, vira uma decisão Polônia e Argentina. Vira um mata-mata já. Quem perder, para mim, tá fora. Claro que pode haver um empate entre Arábia Saudita e México, e aí no saldo de gols, isso definir em favor de Polônia ou de Argentina. Inclusive a Argentina está em segundo agora, né? Está em segundo A agora por vitória conta por dos 2 a saldos. 0 acabou recuperando o saldo da Argentina. Acabou recuperando os saldos da equipe argentina, mas é aquilo que eu te digo. Futebol é uma caixinha de surpresas. Ninguém esperava a Polônia liderando na segunda rodada, o grupo C, e ninguém esperava a Argentina perder para a Arábia Saudita. Então, Antes da não dá para Copa, fazer um prognóstico. antes da Copa, a gente tinha a Argentina disparada com certa facilidade como primeiro colocado e o México vindo aí em segundo lugar, brigando Então, talvez com a Polônia, mas talvez o México passaria pela tradição também. Saraiva, não dá para você fazer um prognóstico da terceira rodada desse grupo B, porque os quatro podem Tudo pode passar, acontecer. tudo pode acontecer, né? E, enfim, é isso. Agora, deixa eu só rapidinho voltar para a Argentina. É uma Só, coisa que já que você tem. voltar para a Argentina, meu amigo, só nosso amigo Vinícius, que ele tem que aguentar até o final dessa primeira rodada, né? Porque o coração do rapaz está Segunda rodada. acelerado. É. Inclusive, você está de azul, né? Para homenagear a seleção argentina, Sim, provavelmente. sim, sim. Deve ser. Aliás, eu queria que o Palmeiras tivesse jogado hoje, porque Mas os o Palmeiras verdes deram mal. Mas o Palmeiras não pode disputar a Copa, Giovanni. É porque não tem mundial, né? Senão poderia ter. Mas é porque os times verdes se deram mal hoje. Então, eu gostaria que o Palmeiras estivesse em campo hoje. Pois é. Mas, ô, Saraiva, deixa eu voltar aqui para a seleção argentina. Eu só queria dizer que, cara, você vê como é que é um gênio. O gênio é assim: pega uma bola, vai lá e mata. O Messi não estava jogando absolutamente nada. Toda bola que ele pegava, ele estava sendo derrubado por alguém, ou então errava o passe e tal. No momento em que ele teve, caiu de novo. Então vamos esperar o Saraiva voltar. Então parece que o nosso Saraiva tem um problema, mas eu estava falando. Ah, voltou. Voltou o nosso Saraiva. Vinição tá boicotando a nossa live. Provavelmente contratou um hacker boicotando aí a sua participação. Então eu estava falando do Messi. Ora, o gênio, quando tem a bola, não pode deixar, não pode deixar para matar, porque aquele chute foi um chute de um cara diferente, um chute de um tacada de bilhar, né? Um chute de sinuca. Ali poderia estar o Courtois, poderia estar outro cara grandão, não pegava aquela bola. Além disso, O segundo, goleiro mexicano não falhou, na minha opinião, em nenhum dos dois gols, Giovanni. não teve como, não dava Não para tinha pegar. como. Os dois chutes foram muito bem feitos. A jogada foi muito do Messi. Acabou. Messi é Messi, como diz você, num pedaço pequeno de espaço, com dois jogadores marcando. Sobrou um espacinho, ele ajeitou e bateu pro gol, tirando do goleiro. Um chute cruzado daquele ali, cara, certo. Parecia, sabe com quando você vai pôr um pó de giz no taco e fala assim, vou acertar aquela bola lá? É isso. Pá, meteu. Ontem nós falamos essa questão, né, da ausência do Neymar na seleção brasileira e nós questionamos justamente essa coisa. Às vezes o craque não está bom no jogo, mas ele precisa de uma bola para fazer a seleção ganhar uma partida. Justamente. Se o Uma Messi não bola, faz um aquele lance. gol, se o Messi não acha aquela jogada e não acerta aquele gol, talvez a Argentina tivesse ficado no 0 a 0 e estivesse praticamente fora da Copa. Despiroca o cabeção, né? Aquilo que a gente
Costumo dizer que No momento que o Messi começa a ficar acerta aquela afobado. bola, Aliás, a seleção argentina, naquela ocasião, já estava começando a ficar afobada para resolver a situação, né? Porque já no estava momento que ele caminhando para a acerta reta aquela final, bola, muda a história do jogo. já estava caminhando para a reta final do jogo. E outra coisa também, agora eu quero falar do técnico da seleção da Argentina. Você está vendo que o time não está indo, que o time não está jogando, e você tem um cara como o Dybala, que joga demais, que você pode fazer uma linha de três ali na frente, é interessantíssima, e você não põe o cara. Tem treinador que tem umas birras que eu não entendo. Eu não consigo entender. Claro que eu não estou lá pessoalmente para ver se eles têm algum atrito um com o outro. Mas a própria imprensa argentina já diz que o Dybala não joga por querência do técnico. E aí ele bota lá o Enzo Pérez, faz um monte de alteração e não põe o Paulo Dybala. Tudo bem que o Enzo Pérez foi lá, fez o segundo gol, foi um golaço, mas ali foi sorte da escaloneta, né? Mas, cara, você tem um jogador que quebra as linhas, um jogador diferente no banco de reservas e não põe em dois jogos de Copa. Talvez a questão mais questionável desse time argentino seja essa ausência do Dybala pelo momento que o atacante vive no seu clube, né? Mas até quando ele estava bem na Juventus, o Scaloni também não punha ele para jogar direto, não. Então, tem alguma coisa ali. Aí, quando tem esse tipo de intriga, você pode ver que o elenco não vai tão longe. Não vai tão longe. Aliás, queria aqui Já dizer que hoje que o teve elenco da França, seleção da Argentina é um elenco que me decepciona um pouco. ou já que você falou essa questão de elenco, tem a conversa que o Benzema, a ausência dele talvez tenha sido mais benéfica para a França nessa questão de vestiário. Sim, porque diz que ele é um cara problemático. Inclusive, em 18 não foi por causa de uma briga com o treinador, mas agora parece ter resolvido. Mas ao mesmo tempo é um cara meio complicado. No Madrid, é interessante que no Real Madrid não tem esse tipo de denúncia contra ele, de crítica contra ele. Agora, no PSG tem, até porque, com todo o respeito que eu tenho, mas assim, o povo francês é meio orgulhoso, né? Meio, meio ressentido, vamos dizer assim. Então, tem essa questão. Além disso, o Benzema não é francês, ele é argelino, né? Nasceu na Argélia e tal, não canta o hino da França. Então, isso, para o francês, é meio que pisar numa seara complicada ali. Lembrando que Zidane também era argelino também, né? Era argelino, só que o comportamento do Zidane é outro, né? É um comportamento de gentleman. Então E foi aí, talvez o mas e maior tem outra craque. coisa também. O Zidane deu um troféu para a França. O Benzema não deu. Apesar, tudo bem que ele não estava no elenco de 18, mas o Benzema não deu nada para a seleção francesa. Tem isso. Aí quando você vai falar de um ídolo, é a tua, o teu comentário é um pouco diferente. Você pode ver, por exemplo, vamos aproveitar aqui 1 minuto e meio. Você pode ver, por exemplo, a diferença de tratamento do Marcos para o Rogério Ceni. O Marcos para o Rogério Ceni, em termos de vestir a camisa, não muda em nada. Em termos de bater de frente na televisão, não muda em nada. A diferença é que o Marcos foi campeão titular da seleção brasileira, né? E aí o povo pondera as críticas do Marcos. O Rogério Ceni não, é só pau. Porrada. Tem um peso maior. Sara, Saraiva, 1 minuto e meio para concluir o nosso primeiro vídeo aqui. Eu acho que hoje, pela primeira vez até agora na Copa, como dito, dois jogos que chamaram um pouco mais de atenção, mais equilibrados, que deu gosto de assistir. França e Dinamarca, a França venceu por 2-1, a campeã do mundo mostrou um pouco da sua força e segue como sendo a primeira classificada da segunda fase do Mundial.
Tivemos também equilibrado também o jogo entre Polônia e Arábia Saudita, que apesar de 2-0 para a Polônia, foi um bom jogo que compensou a assistir. Certinho. Bom, vamos pro segundo vídeo, né? Ó, deixe seu like aí, pessoal. Até mais.